Boa noite a todos e todas. Estamos dando início à terceira aula do curso Temas e Planejamento Tributário. Hoje nós vamos discutir o planejamento tributário na obra da doutrina clássica e também com algumas considerações sobre o que tem discutido o STF sobre o tema. E para isso nós estamos contando com a presença do professor Sérgio André, que certamente dispensa apresentações. O professor Sérgio André é professor da UERJ, livre-docente pela USP e concluiu seu doutorado na Universidade Gama Filho, sob a orientação de Ricardo Lobo Torres. O texto de apoio, inclusive, é de autoria do professor Sérgio André, intitulado Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada. Nós separamos os capítulos 1, 4, 6 e 7 da obra. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Sérgio André, agradecendo o aceite do convite e também a presença de todos que estão aqui hoje. Muito obrigado. Bom, Paulo, boa noite. Paulo, Lorena, todos e todas que estão aqui conosco hoje, que vão eventualmente assistir esse nosso bate-papo no YouTube. Deixa eu só fechar aqui o meu Outlook, para a gente não ficar ouvindo toda hora essas mensagens de chegada de mensagem, de e-mail. Pronto. Vamos lá. Bom, de novo, agora recomeçando aqui, agradeço muito o convite de vocês para estar aqui, é um prazer, eu falo muito de planejamento tributário, então, e fico particularmente feliz aí com essa iniciativa de vocês na UFRJ, de montar esse grupo, né? A gente tem visto vários grupos em faculdades pipocando por aí, né? A FMG também tem uma liga de tributária, Júnior, a Federal do Rio Grande do Sul, a PUC no Rio Grande do Sul. Então, é muito interessante a gente ver, né, esse interesse, principalmente até em alunas de graduação, né, pelo direito tributário. E eu acho que faz um pouco parte, né, da minha função como professor de direito tributário, né, atender a esses convites sempre que são feitos. Então, é um prazer. Vocês me provocaram a falar especialmente desse último, que agora não é mais último, já é penúltimo, livro, Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada, mas eu vou acabar falando um pouco também do livro anterior, né, cuja segunda edição está saindo agora, que é o Planejamento Tributário na obra do Marco Aurélio Greco. Por mais que eu vá falar um pouco sobre como evoluiu a doutrina e tentar o pensamento da doutrina, eu sempre gosto de dar pelo menos 2 passos atrás, porque quando a gente começa a discutir planejamento tributário, e principalmente no livro Planejamento Tributário na obra do Marco, eu trato muito disso, e é um tema que ele aborda muito. Eu sei que a gente tem um grupo heterogêneo, né, participando do curso, né, e depois que colocar no YouTube, né, atinge todo mundo, mas acho que muito importante, principalmente para quem está começando, né, para os alunos de graduação ou recém-formados, a gente entender que o direito tributário, como é o direito penal, como o direito trabalhista, ele tem por detrás, né, cada um de nós que lida com direito tributário tem uma certa ideologia, né? E por ideologia, eu sei que ideologia é um termo muito aberto e que, principalmente nos últimos anos, começou a ter uma conotação muito pejorativa. Não é o caso do uso que eu estou fazendo desse termo agora. Tem uma ideologia no sentido de que dá maior prevalência a determinados valores e princípios que estão na nossa Constituição. E a ideologia, né, do tributarista, do estudioso do direito tributário, ela gera alguns reflexos na maneira como a gente vai interpretar a legislação, como a gente vai ver, né, determinados temas. Eu venho dizendo que hoje, no direito tributário brasileiro, você tem 2 formas principais de ver a tributação que vêm brigando por prevalência
no discurso jurídico tributário. A gente tem uma visão que talvez seja mais tradicional, né, mais vinculada às próprias origens da sistematização do estudo do direito tributário, que acontece principalmente no regime militar. Né? Esse é um aspecto que eu sempre chamo a atenção, né, e que o Marco chama muita atenção. A gente tem uma disciplina que é razoavelmente recente e que se sistematiza principalmente na década de 60, a partir de dois grandes eventos. Primeiro, em 1965, a Emenda Constitucional 18, né, que, de certa maneira, estruturou o sistema tributário nesses moldes que a gente tem até hoje. Em 66, o CTN. Né? Então, ali, as faculdades estavam começando a ter suas primeiras cadeiras de direito tributário, de direito financeiro. Então, a gente tem uma matéria que se estruturou no contexto do regime de exceção da ditadura militar. Isso, obviamente, gera reflexos, né, na teoria tributária que se desenvolve. É uma teoria tributária extremamente formalista, que era o discurso que era possível de se ter com um Estado autoritário. Um Estado autoritário, você não vai discutir solidariedade, você não vai discutir justiça, mas, eventualmente, você pode discutir se a instrução normativa está de acordo com o que diz o decreto, se o decreto está de acordo com o que diz a lei, né, qual é o conceito, né, de determinado fato econômico. Então, o discurso que se construiu, ele era um discurso extremamente formalista, e, mais do que isso, se começa a desenvolver a partir dali, não em todos os autores, a gente vai ver isso na sequência, mas começa a se desenvolver o embrião de uma ideia de que a tributação ela é em si uma restrição a direitos fundamentais. Essa é uma posição que a gente vai encontrar até hoje em autores contemporâneos. Do período mais clássico, talvez o maior representante dessa percepção da tributação seja o professor Ives Gandra, da Silva Martins. Ou seja, a ideia, o Ives ele vai falar que o tributo ele é como uma penalidade, ele é uma invasão indevida no patrimônio privado, na propriedade. E a gente vai encontrar um raciocínio muito semelhante a esse em autores contemporâneos, por exemplo, como Humberto Ávila, professor da USP. Então, a premissa de que o tributo ele é, em si, uma restrição de um direito fundamental, que é o direito de propriedade. E vejam, eu não estou falando do tributo indevido. O tributo ele é, por natureza, de acordo com essa visão, uma restrição ao direito fundamental de propriedade privada. Obviamente, se você tem essa visão sobre a tributação, de que o tributo ele é em si uma restrição de um direito fundamental, é intuitivo que você vá adotar uma leitura da legislação tributária que tende a restringir o tributo. Porque, obviamente, se o tributo ele restringe direito fundamental, aquilo que restringe o tributo realiza um direito fundamental. Então, vejam, essa forma de ver a tributação ela tem consequências, inevitavelmente, consequências interpretativas, de produção, do direito tributário, vai ter consequências em todas as esferas. Existe uma segunda visão sobre o direito tributário, que aí vai olhar o direito, aliás, sobre a tributação, que vai olhar a tributação não como uma restrição de direitos fundamentais, mas como um dever de cidadania de todos que, integrando uma determinada comunidade, têm capacidade econômica para cofinanciar as despesas públicas e os gastos públicos. E aqui, com essa segunda visão, o papel do tributo muda completamente. Ou seja, ao invés dele ser algo que ele limita direitos, ele é algo que, em si, realiza direitos. Embora o tributo ele possa, se cobrado de forma descasada com o que estabelece a Constituição, se cobrado em desacordo com a lei, ele possa, sim, ser uma invasão ilegítima de patrimônio. Então, a diferença das visões é que
De acordo com a primeira visão, a tributação ela é em si uma restrição de direitos fundamentais. E aí vamos ter as consequências. De acordo com a segunda visão, a tributação não é em si uma restrição de direitos fundamentais, pelo contrário, ela é um dever vinculado à sua condição de cidadão. E somente no caso do abuso, do excesso, da ilegalidade, é que o tributo passa a ser esse instrumento de restrição de direitos. Como eu disse, essas duas visões, a primeira, ela talvez ainda seja, de alguma forma, majoritária na doutrina. É sempre ruim adjetivar coisas, né? Eu chamo a primeira visão, de alguma forma, de conservadora, ou seja, existe um status quo, que é essa teoria que a gente herdou dos autores da década de 50, 60 e 70, e que hoje, em 2022, outros autores entendem que deve ser mantida, que é a forma de se encarar a tributação. Por isso eu chamo que é uma teoria conservadora. A outra teoria que vai dizer, não, espera aí, né, existe uma tributação de um Estado autoritário e existe o sistema tributário inaugurado pela Constituição de 88. Existe uma tributação num Estado democrático de direito, né? E eu chamo essa segunda forma de ver a tributação como uma teoria progressista. De novo, por mais que a gente intuitivamente acabe atribuindo valor a esses adjetivos, conservador ou progressista, não é necessariamente o que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que uma é melhor porque é progressista e a outra é pior porque é conservadora. Eu estou adjetivando uma teoria de conservadora porque ela quer manter, né, a teoria que a gente herdou, de novo, das décadas de 50, 60, 70, e a outra progressista porque ela entende que essa teoria é insuficiente e ela tem que ser mudada para frente, né? Quando a gente olha para as grandes escolas, né, a gente vai encontrar o quê? São Paulo e as principais escolas de São Paulo, elas são essencialmente conservadoras, né? Tanto a USP quanto a PUC de São Paulo são escolas que, né, cujos professores, né, eles tendem a ser conservadores e tendem a ver na tributação uma restrição de direitos fundamentais e não um dever fundamental de cidadania. De outro lado, eu diria que hoje a única universidade que, de uma forma mais ou menos homogênea, se posiciona no segundo campo, né, de entender que o tributo ele é em si um dever cidadão, é a escola da UERJ. Né? Nós somos 7 professores lá e todos nós com visões talvez um pouco diferentes, nós definitivamente não somos iguais em pensamento, mas todos nós temos uma percepção de que a tributação ela não é em si uma restrição a direitos fundamentais. Fora a UERJ, a gente vai encontrar eco desse tipo de percepção em professores individuais, né? A gente tem o professor Marciano Seabra de Godoy, em Minas, a gente tem a professora Tatiane Psitelli, na FGV de São Paulo, a gente vai ter a professora Luciana Graçano, na Federal de Pernambuco. A gente tem alguns professores, mas aí não são mais escolas, né? São indivíduos. Tem o próprio Marco Aurélio Greco, em São Paulo, mas aí são mais indivíduos e não necessariamente escolas. Por que eu estou falando isso e qual a conexão disso com o planejamento tributário, que é a nossa grande vaca fria, né? Durante muito tempo, eu percebo o debate do planejamento tributário muito influenciado por esses pontos de partida ideológicos. Eu acho que a gente tem que reconhecer nossas ideologias e, obviamente, tentar controlar, né, os nossos pontos de partida, né, e como eles influenciam na nossa forma de interpretar a legislação e de ver o mundo, né? Então,
de maneira alguma, eu acho que a gente tem que negar os nossos pontos de partida ideológicos, a gente tem que reconhecer que eles existem e tentar entender o quanto que eles estão impactando a nossa interpretação da realidade. E no caso do planejamento tributário, o que eu venho chamando a atenção já há bastante tempo é que essas premissas axiológicas elas estão poluindo o debate de uma tal forma que, a meu ver, hoje, a gente acaba tendo uma conversa sobre esses temas no direito tributário mais ou menos como a gente tem debate político. Né? Primeiro que começa a surgir muita fake tax news, ou seja, tem gente que mente simplesmente, né? Fala com propriedade sobre o que eu acho ou deixo de achar e nunca leu um parágrafo do que eu escrevi. É um negócio meio louco de vez em quando, assim. Inventa coisas que você diz, coisas que você não diz e tal. Então, assim, tem uma poluição de um certo jogo sujo que eu vejo em alguns autores, né? Intencional ou por ignorância, né? Ou efetivamente querendo levar as pessoas a erro ou por ignorância mesmo, não estudou, não leu, como eu digo, é muito parecido com o debate político. Né? Então, você vai ver toda hora alguém dizendo esses comunistas tributários querem criar tributo a partir da solidariedade, querem criar tributo com base na capacidade contributiva. Isso é uma bobagem, ninguém defende essa porcaria. Né? Eu venho de forma muito reiterada, ninguém defende que você crie tributo a partir do valor solidariedade. Né? As pessoas elas não conseguem entender qual é o papel da solidariedade na tributação. Né? Ou seja, sempre que eu tenho um sistema tributário estruturado sobre impostos que são cobrados com base na capacidade contributiva, eu tenho um sistema solidário, ponto. Né? Se eu imaginar aqui, como eu disse, deve ter muito aluno de graduação, né? Imagina que vocês resolvem fazer um churrasco para comemorar o fim do curso de planejamento tributário. Né? Vocês podem cobrar para ir nesse churrasco de forma proporcional, dizer, olha, cada um vai pagar R$50. E aí, todo mundo paga R$50, independentemente de ter os R$50, do peso dos R$50 no patrimônio individual. Né? Esse é um sistema de contribuição proporcional, que não leva em consideração a capacidade contributiva. Ele não é um sistema solidário, que, de repente, o Paulo, que está ali, já bombando no mercado, ganhando dinheiro, e que pagaria R$100 com maior tranquilidade, né, vai pagar 50, enquanto outra pessoa que não pode pagar e que, de repente, vai sofrer restrições, né, no seu orçamento, vai pagar igual. Né? Então, é regressiva a cobrança de R$50 para todo mundo. Olha, vocês podem ter um modelo de cobrança para o churrasco com base na capacidade econômica. E aí o Paulo vai pagar R$200 ele, e outros alunos vão pagar nada. Alguns vão pagar 20. É o que você está cobrando em função da capacidade de conteúdo. Esse sistema ele é em si solidário. Porque o Paulo está pagando 200, não é porque ele vai se encher de carne, pode ser que o Paulo seja vegano. Mas ele está pagando 200 porque ele tem capacidade econômica de pagar 200 e outra pessoa não tem capacidade econômica de pagar nada. Então, é nesse sentido que a gente diz que o sistema tributário ele é solidário. Porque todo sistema estruturado sobre impostos que se cobram com base na capacidade contributiva, ele é solidário. Porque você paga mais, e isso é uma dos maiores ruídos do sistema, o cara fica, mas eu não recebo, eu pago e não recebo. Mas você paga para que o outro tenha acesso. Você paga o tributo para que o outro tenha acesso a uma escola que ele não pode pagar. Você paga o tributo para que o outro tenha acesso ao SUS, porque se não for isso, ele não tem direito a nenhuma prestação de saúde. É nesse sentido que o sistema tributário ele é essencialmente solidário, sempre que ele for estruturado sobre impostos que tenham como pilar estruturante a capacidade contributiva. Você tem um sistema tributário de taxas, ele não é essencialmente solidário. Né? Se eu tenho um sistema tributário feito com base em tributos contraprestacionais, ele não é essencialmente solidário.
mas um sistema de impostos ele é essencialmente solidário, e é isso que a gente está dizendo quando fala em solidariedade. Não é que eu tenho que tirar dinheiro do Paulo para dar para a Lorena, isso não é tributário, isso é uma decisão financeira. Se eu vou ter Bolsa Família, Negócio Brasil, se eu vou ter programa de redistribuição, isso não tem nada a ver com direito tributário. Isso é uma decisão de direito financeiro, decisão orçamentária, que, obviamente, a partir do momento que o Estado decide que vai ter esse tipo de despesa, eu tenho que financiar e vou financiar cobrando tributo em função da capacidade contributiva, de forma solidária. Né? Então, e como é que isso vai se aproximando com esse debate de planejamento tributário? Né? E aí eu vou começar a falar dos autores que vocês me pediram para comentar. Né? Primeiro autor que eu tratei no livro, e eu acho que Paulo não mandou esse autor para vocês. Paulo, você mandou para eles o Sampaio Dória também? Não, começou a partir da Isabel Dersi. Não, então assim, Paulo teve um erro fundamental, que assim, não tem como você estudar planejamento tributário sem começar pelo Sampaio Dória, que foi esse primeiro autor que eu trabalhei no livro, e eu já falei que vou disponibilizar a íntegra do livro aí para o Paulo, depois ele seleciona, manda para vocês e tudo mais. Né? Então, o primeiro autor que começou a tratar do tema do planejamento tributário de forma estruturada, a primeira monografia que nós tivemos sobre planejamento tributário, que antes a gente já tinha Leomar Balieiro, Rubens Gomes de Souza, Amilcar Falcão, diversos autores de alguma maneira lidando com planejamento tributário, mas o primeiro autor que escreveu uma monografia sobre planejamento tributário foi esse professor da USP, Antônio Roberto Sampaio Dória, que é fantástico ele, tá? É fantástico. Tudo dele vale a pena ler, se passar pela frente de vocês, leiam. E é um autor que acabou que não ficou muito popular para nós hoje. Né? Tirando esses estudos de planejamento tributário, muita gente esqueceu dele. Mas, bom, o Sampaio Dória escreve esse livro, se eu não me engano, em 1971, e a gente, quando vai pensar o direito tributário da década de 70, eu estudo muito os autores daquele período, é muito interessante, assim, porque várias coisas que hoje a gente dá por, né, normal e tal, naquela época os caras estavam descobrindo. Eles estavam desenvolvendo uma teoria do fato gerador. Né? Eles estavam desenvolvendo uma teoria sobre o princípio da legalidade. Você pega os livros da década de 60 e 70 e vai olhar o capítulo de princípio da legalidade, é uma pobreza assim, de aridez do sertão. Né? O pessoal estava começando a estudar esses fenômenos. O princípio da legalidade ele vai ser estudado e estruturado a primeira vez no Brasil de forma mais profunda em 1978, no livro do Alberto Xavier. Né? Então, antes disso, tudo que a gente encontrava sobre legalidade era ainda muito esparso. O tal princípio da tipicidade, que é uma bobagem sem fim, mas que a gente ouve falar até hoje, quem inventou esse negócio foi o Alberto Xavier na década de 70. Na verdade, ele inventou isso em Portugal na década de 60, e quando ele migra para o Brasil, 1974, 75, ele traz esse negócio na mala, e em 78, quando ele escreve o livro dele sobre legalidade e tipicidade, ele vendeu esse negócio para a gente, a doutrina da época, que era essa doutrina ultraformalista, protetiva do contribuinte, abraçou aquela porcaria, e até hoje, em 2022, tem gente repetindo o negócio de tipicidade cerrada e tal, que provavelmente vocês ouviram falar em algum momento, mas que se vocês pararem debaixo de um chuveiro, num banho prolongado e refletirem, vão perceber que aquilo é uma bobagem, sem fim, e que não fica de pé. Mas, irmãos, tudo isso é dessa época. O Sampaio Dória, quando ele escreve esse livro em 71, acho que 71, ele é um autor que eu venho chamando, eu falei disso na outra vez que tive com vocês aqui, alguns de vocês, um tempo atrás, eu venho chamando o Sampaio Dória de um autor libertário moderado. O Sampaio Dória ele era um cara muito lúcido. Ele dizia, basicamente, olha, realmente, planejamento tributário não é bom para a sociedade, então ele não era desses autores que defendem que o tributo é uma invasão indevida de patrimônio, não. Ele dizia que o tributo é importante para a coletividade.
A evasão fiscal é terrível, mas a elisão fiscal é ruim também. Porém, dizia ele, isso é um problema do legislador, isso não é um problema do intérprete. O Sampaio Dória ele legou para a gente essa classificação binária do fenômeno que a gente está discutindo aqui, que separava, de um lado, o que ele chamava de evasão fiscal, que seria o ato ilícito ou praticado posteriormente ao fato gerador com a finalidade de não pagar tributo, pagar menos tributo ou pagar o tributo depois. Então, seria a evasão fiscal. E o que ele chama de elisão fiscal, que seria você, por meio lícito e anteriormente ao fato gerador, adotar algum procedimento para não pagar tributo, pagar menos tributo ou pagar o tributo depois. Ele que trouxe para nós essa classificação binária, dicotômica de evasão e elisão fiscal, que depois se popularizou, e hoje a gente encontra basicamente em todo o manual, todo o trabalho sobre planejamento tributário, essa distinção entre evasão e elisão fiscal. O Sampaio Dória, ele estabelecia, como a gente vai ver, é muito comum em todos os autores da mesma corrente dele, ele dizia, olha, o limite do que o contribuinte pode fazer para economizar tributo é o limite da licitude. Então, se for lícito, pode, se for ilícito. Eu já vou chamar a atenção de vocês para um aspecto que isso diz muito pouco ou quase nada. Porque se eu perguntar para vocês, tudo bem, mas o que é um ilícito? E o que é um ato lícito? As pessoas usam essas expressões como se elas fossem absolutamente intuitivas. Mas elas não são. Vou perguntar para vocês o seguinte, uma simulação é um ato lícito ou é um ato ilícito? Porque a simulação, de acordo lá com o Código Civil, ela é causa de nulidade do ato jurídico. Mas isso transforma a simulação num ato ilícito? A simulação é um ilícito civil? Que quando a gente pensa em ilícitos civis, a gente está pensando em situações que causam dano. Será que, por si só, um ato simulado é um ato ilícito? O Sampaio Dória, ele claramente considerava que sim, como o fazem a professora Misabel, o professor Sacha Calmon, o professor Hugo de Brito Machado. Todos esses autores vão dizer, olha, o limite é a licitude e a simulação é um ato ilícito. Mas essa afirmação de que a simulação é um ato ilícito, ela é problemática em si só. As pessoas transformam ela em algo muito simples, mas, em termos teóricos, essa afirmação não é simples. Então, já fica claro que dizer que a licitude é a fronteira do que é planejamento tributário lícito, do que é planejamento tributário ilícito, diz quase nada sobre o que o contribuinte pode ou não pode fazer. Porque você continua tendo que estabelecer um critério de licitude. O Sampaio Dória, então, ele estabelecia a simulação como a fronteira, ele se posicionava contra, dizia, não, outras figuras não são relevantes. Por exemplo, ele fala do abuso de forma jurídica, que quem trabalhava muito era o antigo professor da UERJ, que foi um dos primeiros a tratar disso, o Amílcar de Araújo Falcão, num livro clássico dele, que talvez vocês tenham esbarrado, que chama Fato Gerador da Obrigação Tributária. Aí o Sampaio Dória, dialogando com o Amílcar, dizia, olha, esse negócio de abuso de forma você trouxe da Alemanha, eu acho que isso é irrelevante, mas, dizia ele, eu acho que isso é irrelevante porque a simulação já engloba isso. Não tem nada que seja um abuso de forma que não seja em si uma simulação. E se já é uma simulação, eu não preciso introduzir um conceito novo de abuso de forma. O Sampaio Dória, ele rejeitava, como eu também rejeito, que a motivação da prática do ato
o negócio jurídico fosse relevante para você definir se ele era um planejamento lícito ou um planejamento ilícito. Ele dizia, olha, o motivo não é importante, a motivação não é importante. Mas ele também reconhecia que sempre que você tem um ato simulado, você não tem um propósito extratributário legítimo, porque é da natureza. Se você simulou, é que você não tinha outra razão para praticar aquele ato que não obter economia tributária. Eu vejo uma confusão que é por pura ignorância nesse negócio do propósito negocial e tal. Eu nunca vi uma única situação em que um ato ou negócio jurídico fosse desconsiderado exclusivamente por ausência de propósito negocial. O que você tem, normalmente, são atos simulados, em que o sujeito, seja a autoridade fiscal, seja o julgador, né? Quem de vocês, e eu sempre digo isso para os meus orientandos, né? Tem que ter muito cuidado com o que você coloca nos textos, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que coloca nos textos, porque a partir do momento que você coloca lá, né, qualquer examinador pode criticar. Então, na maioria das vezes, a gente vê essa questão de falta de propósito negocial sendo utilizada de forma completamente retórica nas decisões. Se você tira aquilo, não faz nenhuma diferença. Porque, no fundo, a alegação ela é de simulação, ela não é de falta de propósito negocial. E sempre que você tem uma simulação, você tem falta de propósito negocial, que é óbvio. Então, é uma consequência, né, natural de você ter uma simulação. Na maioria das vezes, em alguns casos excepcionais, pode ser que você tenha uma simulação, mas que você salve a simulação mostrando que existe um propósito negocial. E aí é o que eu venho dizendo, o propósito negocial ele salva uma situação aparentemente simulada, ele não gera uma desconsideração. Então, vejam, o Sampaio Dória, ele examinou naquela época, isso é um traço desse livro que eu publiquei, né, que eu venho chamando a atenção de que você só consegue entender o que a pessoa pensa se você analisa casos concretos. É muito difícil você entender o que a pessoa pensa só pela teoria, porque a teoria ela é muito influenciada pelos pontos de partida ideológicos que eu falei no início. Então, a pessoa, quando está falando da teoria, se ela é um libertário ou é um ultralibertário, dizer, não, o que importa é a liberdade, liberdade de organização, liberdade negocial, legalidade, segurança jurídica, mas isso tudo é muito insuficiente para você analisar casos concretos. Da mesma maneira, do outro lado, você diz, não, o que importa é a solidariedade, a justiça social, mas isso também não resolve casos concretos. Então, o que vem dizendo, esquece, vamos bloquear um pouco, tentar bloquear um pouco esses pontos de partida axiológicos, principiológicos. Então, o Sampaio Dória ele analisa um caso sobre o qual eu já falei inúmeras vezes, quem já me assistiu falando sobre planejamento tributário provavelmente me ouviu falando dele, que era o caso do seguro dotal, né, que foi um caso ali da década de 40, 50, e que acabou tendo uma apreciação pelo Supremo Tribunal Federal na década de 60. O que era o caso do seguro dotal? Você tinha uma regra na legislação de imposto de renda de pessoa física da década de 40 que permitia a dedução no imposto de renda de prêmios de seguro de vida. Então, se você fizesse um seguro de vida, aquele prêmio que você paga para contratar o seguro de vida, você podia deduzir na apuração do imposto. Muito esperta e querendo aproveitar essa oportunidade, a Lorena fala com o Paulo, fala, Paulo, pô, você não quer fazer um seguro de vida? Paulo vira para a Lorena e fala, pô, Lorena, eu tenho aqui 15 anos de idade, não tem um fio preto, não tem um fio branco nessa minha cabeça aqui, tal, não quero saber de seguro de vida não, tenho mais o que fazer com o meu dinheiro. E Lorena fala, Paulo, deixa de ser inocente, cara, eu também não quero, eu sei que você não quer seguro de vida, eu também não quero te vender seguro de vida, estou te vendendo uma dedução no imposto de renda. Você contrata comigo aqui o seguro em dezembro, 31 de dezembro acontece o fato gerador do imposto, você tem a despesa, você toma a dedução, quando chega em janeiro, a gente cancela esse negócio, eu te devolvo o dinheiro,
e você me paga um pequeno FII, obviamente, porque eu não estou fazendo isso só porque sou sua amiga, eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro. E Paulo fala, porra, agora sim, né? Seguro de vida não me interessa, mas dedução no imposto de renda já gostei. Beleza. E aí fazia isso, assinava um contrato de seguro em dezembro de 52, em janeiro de 53, cancelar, rescindir o contrato, devolver o dinheiro, porque era isso, não havia interesse, né, em contratar seguro algum. Existia uma versão um pouco mais maquiavélica desse negócio, em que Lorena procurava Paulo e dizia a mesma coisa e tal, e ele falava, pô, olha, achei ótima ideia, mas eu não tenho dinheiro para contratar. E Lorena fala assim, cara, o teu problema é a minha solução, eu te empresto dinheiro, você me contrata o seguro, quando chegar em janeiro, a gente rescinde esse negócio, eu te devolvo o dinheiro e você me paga de volta o meu empréstimo. Ou seja, dinheiro de Lorena passeava, né, até voltar para o bolso dela e gerar uma dedução para Paulo. Como esse é um caso antigo, o Sampaio Dória analisou esse caso no livro dele. E ele ia sem nenhuma dúvida e dizia que isso era uma evasão fiscal, porque era simulado. E o que é mais interessante é que o Sampaio Dória, por mais que no livro ele rejeitasse de forma muito incisiva toda a discussão de propósito negocial, de coisa, ele acabava, ao analisar a estrutura, ele acabava dizendo, olha, e tem mais, isso aí foi feito sem nenhuma finalidade que não fosse não pagar tributo. O que é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente pega o Sampaio Dória, que, em tese, é esse arauto, né, do formalismo, até abri aqui a fala dele, né, quando ele analisa esse caso do seguro total, ele dizia: classificaríamos o contrato ajustado como tipicamente simulado, porquanto uma das características basilares que a presumem é a de ter sido o ato realizado para não ter eficácia ou ser anulado em seguida. É a simulação absoluta, porque o agente não tenciona realizar ato algum, nem o aparente, nem qualquer outro. E aí diz ele, ademais, o ajuste não tinha nenhum objetivo econômico, senão o de exclusivamente lesar o fisco. E isso era o Sampaio Dória, reconhecendo o óbvio. Se eu tenho uma situação de simulação, como eu tinha nesse caso do seguro total, obviamente eu não tenho propósito negocial, né? Eu não tenho, né, nada, eu não estou procurando nada. Paulo não queria nada com isso. Ele falou claramente, cara, que 16 anos, não quero seguro nenhum, cara. Quero dinheiro no meu bolso. É a festa, tipo, gastar dinheiro com seguro. Mas a dedução eu quero. Então, vejam, quando você pega esse caso, ele é um caso muito emblemático, eu acho, para a gente testar nossas convicções, né? Porque todos os autores, né, que eu estudei, você pega o Sampaio Dória, o Sacha Calmon, a Isabel, Hugo de Brito Machado, vários diversos autores, o Marciano, o Ricardo Lobo Torres, vão olhar para esse caso e falar, olha, isso não pode, isso não é legal. Se um vai chamar de abuso de direito, se o outro vai chamar de fraude à lei, se o outro vai chamar de simulação, isso é irrelevante. O fato é que a grande maioria dos autores vai olhar para essa estrutura e vai dizer, olha, isso não é planejamento tributário lícito. Isso é uma economia de tributos ilícita, ilegítima. Qual é o único grupo de autores que vai olhar para isso e dizer isso é bom? É o grupo que eu venho chamando de libertários extremos, e são esses autores do tributo como limitação indevida de direitos fundamentais. Porque aí sim, para esses libertários xiitas, que são minoria na teoria, o solidarista extremo ele é muito encontrado nos fiscos, né?
aquele sujeito, Charles Bronson, que, né, sai, né, justiceiro para tirar dinheiro do contribuinte rico e redistribuir, esse sujeito ele não tem perfil doutrinário. Esse sujeito ele está lá no fisco, normalmente. E aí tem desses caras. Tem, existe. Esse sujeito existe. Tá? Ele existe, mas ele não é da academia. Mesmo nas escolas solidaristas, não tem esse perfil. Não tem ninguém que defenda exatamente isso. Da mesma maneira que o libertarismo extremo, esse cara faz qualquer coisa que tributa e invade o patrimônio, ele não é predominante na doutrina, mesmo na doutrina conservadora. Ele é minoritário na doutrina conservadora. E ele, onde que ele prevalece muito? Nos escritórios de advocacia. Né? Então, vocês estão, a maioria de vocês, jovens advogados, advogadas, né? Quem está no setor privado convive com isso. Eu fui um jovem advogado em algum momento no setor privado. Esse é o foco, né? Essa é normalmente a pegada. Né? Você se sente ali, você se sente quase um defensor público num escritório faturando 1 bilhão por ano, né? E com instalações nababescas, você acaba se sentindo quase um cara da defensoria, né? Estou aqui lutando na defesa desses direitos fundamentais, desses contribuintes oprimidos, não sei o que e tal. Mas esse perfil, ele não é exatamente um perfil doutrinário também. Ele tem na doutrina, né? Como eu disse, você vai encontrar, talvez, né, o exemplo clássico desse perfil seja efetivamente o professor Ives Gandra, mas a gente vai encontrar outros autores, ele não é solitário, mas da mesma maneira que o solidarismo extremo a gente encontra nos fiscos, o libertarismo extremo normalmente a gente encontra nos escritórios, não é na academia. A academia ela está muito no centro, seja no libertarismo moderado, como era o caso do Sampaio Dória, seja no solidarismo moderado, como é o meu caso, do Marciano, em alguma medida do Marco Aurélio. Então, as posições moderadas elas são majoritárias, elas não são a minoria. Então, vejam, qual é a solução do libertarismo extremo para o caso do seguro total? O que o Ives Gandra, por exemplo, diz sobre o caso do seguro total? Ele diz, olha, Paulo adotou uma medida clara de planejamento tributário lícito. E por quê? Vejam, ele vai dizer, olha, a licitude ou ilicitude do planejamento está relacionada a você cumprir ou não cumprir formalmente os requisitos de validade do direito privado para aquele negócio jurídico. Então, basicamente, o que o Ives Gandra vai defender é, vem cá, esse contrato de seguro que o Paulo assinou com a seguradora representada por Lorena, ele atende os requisitos formais do Código Civil para que seja um contrato de seguro? Se você disser sim, formalmente isso é um contrato de seguro, ele diz, não, isso aqui basta. Se formalmente é um contrato de seguro, você não pode questionar mais. Não interessa a realidade que está por trás daquele contrato de seguro. O que importa é que formalmente é um contrato de seguro. Essa visão, que eu venho chamando de libertarismo extremo, ela realmente permite vale tudo no planejamento tributário. Porque o único teste que você tem que fazer para verificar se a sua economia tributária é lícita é se você seguiu, se o seu ato ou negócio jurídico está de acordo com a forma prescrita no direito privado. Ponto. É essencialmente formal. Mas, como eu disse, essa posição ela é minoritária entre os libertários. Ela não era a posição do Sampaio Dória, por exemplo, como a gente viu agora no caso do seguro total, em que ele não titubeava em dizer que era uma evasão, que era uma simulação. Quando a gente pega os outros autores que eu analisei nesse livro, né, a professora Isabel, o professor de Brito Machado e o professor Sacha Calmon, eles vão na mesma linha. Eles são muito parecidos com o Sampaio Dória, muito parecidos. A Isabel, então,
ela não escreveu muito sobre planejamento tributário ao longo da vida dela. Em todas as vezes que ela escreveu sobre planejamento tributário, estamos falando aí mais ou menos de uns 6 artigos em 20 anos, em todas as vezes, ela adotou como conceito de simulação o conceito do Sampaio Dória, né? O que é muito interessante de você ver assim como a influência do Sampaio Dória. E vejam, isso que eu estou falando para vocês ele é importante, porque existe muita desinformação sobre a teoria de Sampaio Dória. Sampaio Dória ele é vendido na doutrina conservadora como se ele fosse equivalente a um Ives Gandra. E ele não é em nenhuma medida. Seja porque ele não defendia essa questão do tributo como invasão indevida de patrimônio, como restrição de direitos fundamentais, pelo contrário, a visão dele do tributo era positiva, tanto que ele dizia que mesmo a elisão fiscal tinha que ser combatida pelo legislador, né? Seja porque ele tinha um conceito de simulação que não era formal, era um conceito substantivo. Era um conceito em que você tinha que contrapor a forma do ato com o ato concreto. Você dizia, olha só, vem cá, qual é a forma desse contrato entre Paulo e seguradora? Esse contrato de seguro. Mas vem cá, o que está por trás dele? Eu sempre uso um exemplo muito bobo e que, mais uma vez, se alguém de vocês já tiver me ouvido usar ele, né, me perdoe, que é o seguinte, imagina, eu estou aqui fazendo essa aula, né, infelizmente, sem nenhuma remuneração. Imagina que Paulo, ao contrário disso, virasse para ele e falasse assim, professor, olha só, a gente se cotizou aqui, nós vamos te pagar R$100.000 por essa aula. Falei, opa, gostei. Né? Dinheirinho no meu bolso, quem não gosta de um dinheirinho de mar no bolso, né? Adorei. E aí, digamos que eu dissesse para Paulo o seguinte, falava, Paulo, agora tem um negócio aqui, né? Como eu tenho aqui uma empresa de treinamento, se eu emitir essa nota fiscal de prestação de serviço de treinamento para vocês, eu vou ter 5% de ISS. E eu não quero pagar esse ISS, que eu acho que o dinheiro está melhor no meu bolso. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos celebrar um contrato de prestação de serviço e um contrato de locação de equipamentos. Através do contrato de locação de equipamentos, eu vou alugar para vocês o meu laptop e a minha câmerazinha que está aqui, junto com os demais acessórios de informática que eu estou utilizando por essa transmissão. Então, eu vou ter um contrato de R$10.000 de prestação de serviço, de treinamento, e vou ter um contrato de R$90.000 de locação de laptop. Assinamos o nosso contrato de locação de acordo com o Código Civil, tudo bonitinho. Aí fica a pergunta, existe uma locação? O que é um contrato de locação? Não é um contrato por meio do qual uma pessoa, o locador, transfere para outra pessoa, o locatário, o direito de uso, gozo e fruição sobre um bem móvel? Nesse nosso contrato de locação, existe por trás dele uma locação? Eu acho que não. Eu acho que estaria muito correta a fiscalização municipal se, ao auditar essa nossa estrutura, dissesse, olha, esse contrato de locação ele é tipicamente simulado, logo eu vou desconsiderar ele e vou considerar que tudo isso aqui é uma prestação de serviço e que a base do seu ISS é R$100.000, não R$10.000. Ives Gandra, e aqui eu estou correndo o risco de colocar palavras na boca dele, mas a maneira como ele analisou o caso do seguro total, provavelmente diria não. Isso é uma economia legítima de tributo. Você celebrou um contrato de locação de acordo com o que estabelece o direito privado, consequentemente, não pode a fiscalização desconsiderar ele, porque ele atendeu os requisitos formais de um contrato de locação. Aqui, como eu disse, esse é o primeiro desafio, né, para vocês fazerem uma autoavaliação de onde vocês estão. Porque se vocês não concordam com o Ives Gandra de que a minha locação de computador para vocês seria uma economia tributária legítima,
vocês já não são libertários extremos, né? Não são esses ultralibertários do planejamento tributário. Pior cenário, vocês já estão ali no grupo de libertários moderados, como Sampaio Dória, como Araújo de Machado, como Sacha, como Isabel. E o legal desse meu livro é que, tirando o Sampaio Dória, né, que obviamente não estava disponível, né, salvo por psicografia, porque o Sampaio Dória já morreu há algum tempo, todos os outros autores leram os textos, né? Então, tanto Isabel, quanto Sacha, quanto Hugo leram o que eu pedi para eles. Eu falei, olha só, como eu estou escrevendo sobre a teoria de vocês, eu quero, né, eu quero poder dizer que eu estou representando bem a teoria de vocês, né? Então, todos eles leram e falaram, não, ok, é isso aí mesmo que eu penso, né? Então, acho que esse primeiro teste, ele é interessante. Veja, não tem vergonha, não há vergonha em ser um libertário extremo ou uma libertária extrema, né? Não há vergonha. Ou seja, quem não foi, eu já fui um mini Visgandra um dia, né? Eu tenho um artigo que eu publiquei em 2005, né? Eu tenho 45 anos e eu me formei muito cedo, com 21, e comecei a escrever e publicar logo que eu me formei. Então, meus primeiros artigos são ali, com 22, 23 anos. E eu estava nesse momento, né, começando carreira em consultoria e tudo, e muito influenciado por esse viés de mercado, como eu falei para vocês antes. Então, veja, não há vergonha em ser, né, um libertário extremo, e menos vergonha ainda quando você está começando, né, nesse campo, porque todas as induções que vocês vão ter é para isso, é para serem libertários extremos. A não ser que você esteja fazendo a carreira de procuradoria e tudo mais. Mas você estava na carreira de mercado, né, a indução vai ser essa. Mas eu diria, como eu falei, o libertário extremo ele é minoritário, né? Ele é minoritário. Por isso que eu costumo dizer, vocês devem ter ouvido, de um tempo para cá, se criou uma discussão absolutamente bizantina, sem nenhum interesse concreto, que opõe, né, se existe um direito fundamental de economia tributária versus se existe um dever fundamental de pagar tributos, como se isso fosse relevante para o planejamento tributário. Isso é absolutamente irrelevante, né? Porque a gente pode olhar, tanto se pegar o Sacha, por exemplo, ele vai dizer existe um direito fundamental de economizar tributo, desde que não seja uma simulação. Por isso que eu chamei o livro, esse livro de Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada, que era uma expressão do Sampaio Dória. Ele dizia, você tem a liberdade de economia, desde que você não simule. Então, assim, se você não definiu o que é simulação para você, afirmar que existe um direito de economizar não diz absolutamente nada. Diz absolutamente nada. Porque você vai dizer, existe um direito fundamental de economizar tributo. Beleza. Mas pode o seguro total? Isso não é economia. Eu posso alugar meu laptop? Não, peraí, não, professor, isso é simulação. Então, peraí. Então, é lógico que a sua afirmação de que existe um direito fundamental de economia está sujeita a qual o seu conceito de simulação. Professor, Fala, Paulo. mas esses conceitos de direito fundamental de economizar ou pagar tributos, eles vão ser sempre relevantes para o assunto, para considerar ou desconsiderar um planejamento tributário, ou a partir, sei lá, da fase 3, com a regulamentação do artigo 116, eles vão passar a ser relevantes? Olha, eu acho que eles não são relevantes nunca da perspectiva concreta. O que eu quero dizer com isso? É óbvio, eu sou um ávido defensor do dever fundamental de pagar tributos. Não tenho a menor dúvida de que pagar tributo não é um favor e pagar tributo não é uma invasão de patrimônio. Pagar tributo é um dever de cidadania, né? De acordo com o que estabelece a Constituição, nos limites da lei, né, pagar tributo é um dever de cidadania. Agora, qual é a consequência disso? Ora, na interpretação da lei, a meu ver, nenhuma. Eu não tenho que interpretar a lei do imposto de renda para gerar mais incidência, porque eu entendo que pagar tributo é um dever fundamental. Isso é uma lorota que inventam. O que significa para mim dizer que pagar tributo é um dever fundamental? Significa que, ao desenhar o sistema tributário,
eu tenho que adotar medidas que assegure que o pagamento do tributo, nas hipóteses em que ele é devido, vai ser realizado. Qual o exemplo melhor para mim? A discussão do sigilo bancário. Né? Então, a gente tinha aquela discussão do sigilo bancário em 2016, como se eu tivesse em plena década de 50, e as pessoas, esses ultralibertários, dizendo, ora, isso é uma violação da intimidade, da violação da intimidade do indivíduo. Mas veja bem, o que é o acesso da autoridade fiscal a informações bancárias? Olha, eu quero saber se o Maurício, que está aqui conosco, declarou, imagina que Maurício declarou à Receita Federal em 2020, em relação a 2021, que ele teve rendimentos anuais de R$100 mil e que, mediante acesso às movimentações bancárias de Maurício, a autoridade fiscal percebe que ele movimentou na conta dele R$10 milhões. Ora, veja, me parece que é inegavelmente de interesse de todos nós que a autoridade fiscal pergunte a Maurício, Maurício, meu querido, você disse que teve uma renda de 100 mil, mas você movimentou 10 milhões. O que são esses 10 milhões que você movimentou? Se Maurício tiver uma boa explicação de por que ele movimentou 10 milhões, eu tive um empréstimo, tá aqui, eu fiz um empréstimo, né? Eu recebi por conta e ordem, se tiver uma boa explicação para os 10 milhões, ótimo, maravilha, eu fiz um empréstimo e eu esqueci de declarar, mas isso aqui era um mútuo, está aqui o contrato, está aqui a origem e tal. Cara, se ele tiver uma boa explicação, ótimo. Agora, se Maurício teve uma renda de 10 milhões e 100 e declarou 100 mil, eu acho que é de nosso interesse que se tribute os outros 10 milhões que ele ganhou. Isso quer dizer que pagar tributo é um dever fundamental. Não é dizer que eu tenho que... Maurício ganhou 10 milhões, deixa eu dar um jeito para tributar mais ele do que está previsto, que eu tenho que meter a mão nessa grana dele. Agora, o que a gente defende é o sistema, ele tem que se estruturar de uma maneira que garanta que aquele que realizou o fato gerador vai pagar. Para mim, o melhor exemplo é esse do sigilo, que as pessoas ficavam nessa discussão como se estivesse, né, num filme de TV em branco, em plena era das redes sociais. Mas o fisco vai ter acesso o fisco tem acesso a tudo. Na era da nota fiscal eletrônica, você paga um sex hot, o cara sabe que você contratou. Você paga um foreman, se for a sua preferência, o cara sabe que você pagou, tem lá o CNPJ, o cara sabe tudo. Mas não pode saber que eu movimentei milhões e milhões quando declarei que não tive renda tributável. Por que não? Então, vejam, dentro da lógica, da premissa de que pagar tributo é um dever fundamental, você vai defender que o sistema se instrumentalize para garantir que o sujeito que realizou o fato não pague. É só isso. Não é nenhuma coisa... Você gosta muito de falar de comunismo hoje em dia, né? Aqui é um negócio tão extraordinário se falar em comunismo em 2022. Né? Eu me sinto meio que num daqueles filmes do FBI da década de 50, né? A galera ali atrás do comunista, bababá. Mas é isso, você se cria. Por isso que eu digo que o debate tributário ele tem um quê desse negócio da vida que a gente vê hoje, de se criar umas realidades que você diz, olha, aquele professor comunista quer tributar os outros com base na solidariedade só porque eles ganharam dinheiro. Eu acho, provavelmente, a não ser que tenha um verdadeiro comunista nos assistindo aqui, todo mundo vai dizer, tá louco. Eu também vou dizer, tá louco. Mas quando você joga um negócio desse, veja como é uma estratégia argumentativa, porque automaticamente você ganha aderência do auditório. Você diz, olha, aquele comunista quer tributar com base na solidariedade, normalmente, a não ser que você esteja fazendo a palestra na convenção anual do PSOL, normalmente a reação vai ser de negativa. Né? Pô, que é isso? Não posso sair metendo a mão na carteira dos outros só porque o cara ganhou dinheiro. Né? Ou seja, eu posso estruturar o sistema para isso. Né? Eu posso ter um imposto de renda realmente progressivo. Né? Eu posso ter um sistema que tribute distribuição de dividendos.
Vejam, quando você pensa em solidariedade, é isso que você está dizendo. Você diz, ó, você não pode ter um sistema como esse nosso, injusto por natureza, levando tributo, carga tributária para quem não tem condição de pagar. Eu tenho que ter um sistema progressivo, né? Eu sou um sujeito, por exemplo, eu acho que não devia existir um Elon Musk, um sujeito, um indivíduo com aquele nível de riqueza. Eu acho que não é bom para a democracia, não é bom para a justiça social, não é bom para ninguém. Eu acho que o sujeito, com botar a 10ª Ferrari na garagem dele enquanto as pessoas passam fome, devia ser uma coisa que deveria causar uma repulsa natural em todos nós, que não existe utilidade marginal em mais uma Ferrari, em mais um Porsche, né? Enquanto tem gente que não consegue comer. Mas vejam, isso é a minha maneira de pensar pré-sistema. Então, eu gostaria de ter um sistema em que o imposto de renda pegasse uma boa parte dessa riqueza. O sujeito que tem lá uma renda anual de R$ 1 bilhão, tem problema eu tributar 90% os últimos 100 milhões? Talvez não. Talvez muitos de vocês, muitas vezes, acham não, realmente. O sujeito não vai ficar com dificuldade de bancar suas necessidades porque ganhou 900 milhões ao invés de 1 bi. Né? Então, eu sou favorável a isso. Mas vejam, isso para mim é a solidariedade como desenho do sistema. A partir do momento que o sistema está dado, eu não vou interpretar a legislação do imposto de renda pensando, pô, tem que dar um jeito de tirar mais dinheiro do Paulo possível. Isso é loucura. Né? Eu não tenho que manipular a interpretação. Quando eu digo, olha, esse caso do seguro total é uma simulação, não é porque eu acho que, pô, peraí, o Paulo tem uma riqueza ali que eu quero meter a mão. É porque é objetivamente uma simulação, que não existiu seguro. Como no meu caso aqui da locação do computador. Agora, se efetivamente Paulo fala, pô, quer saber? Eu sou garoto, mas vai saber, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, pô, tem essa dedução, vou fazer um seguro mesmo. Por que o Paulo fez o seguro? Porque motivado pela dedução. Ótimo, pague menos imposto, não interessa quanta riqueza ele tem. Tá? Então, Paulo, desculpa se eu me alonguei nessa tua intervenção, mas eu acho muito importante a gente entender isso, cara, porque, vejam, é muito mais apaixonante discutir solidariedade versus segurança do que discutir critérios de definição de simulação. E por isso que as pessoas ficam presas nesse debate preambular que não resolve nenhum caso concreto. Tá? Eu trabalho demais com planejamento tributário, trabalhei demais com planejamento tributário a minha carreira inteira. Tanto em auditoria, em escritório de advocacia, em auditoria de novo. E hoje, que a minha função principal é de parecerista, eu dou muito parecer em caso de planejamento tributário. Né? Então, assim, eu vivi planejamento tributário de todas as formas, sempre no mercado, sempre no setor privado. Né? Então, essa discussão teórica, apaixonante, né, de dever, isso não resolve nada, a não ser, vejam, a não ser que vocês se filiem ao libertarismo extremo. Então, se você é um libertarista extremo, aí sim, todos os problemas estão resolvidos, porque é uma questão de cara crachá da forma do ato com o que diz o Código Civil, a lei das SA, ponto. Agora, se você não é um libertarista extremo, desculpa, você vai ter que pensar. Você vai ter que entrar no dilema, por exemplo, de definir simulação. Isso e vejam, já que a gente está falando das obras, né? Isso é a tônica. Vocês pegarem esse livro, que, mais uma vez, eu vou mandar a íntegra para o Paulo disponibilizar para quem tiver interesse. Isso é a tônica do pensamento do Hugo, da Isabel, do Sacha e do Sampaio Dória. É isso. O resto... Agora, quando você pega as falas de Hugo, Misabel e Sacha, da perspectiva ideológica, são muito libertárias. Mas isso não se reflete numa análise de casos concretos. Né? Então, qual é a sementinha da maldade? O que foi que, de uma certa maneira, acabou, né, empurrando esse debate do planejamento tributário? Inegavelmente, a publicação do livro do meu amigo Marco Aurélio Greco. Né? A publicação do livro do Marco ela teve um efeito
brutal. Eu não sei se vocês já estudaram a obra do Marco, se não leram, eu digo com muita convicção, assim, tem que ler o livro dele de planejamento tributário, porque por mais que o tema principal do livro seja planejamento tributário, ele é um livro de teoria geral da tributação. Então, é um livro que tem que ler, vale a pena ler. E se vocês tiverem certa preguiça de ler, eu vou mandar para o Paulo o meu livro sobre o livro dele, né, que é uma belíssima introdução. A gente estava almoçando em Belo Horizonte em 2017, quando eu falei para ele isso, eu falei, Marco, eu vou escrever um livro sobre o seu livro. E na hora, a primeira reação dele foi meio assim, pô, mas por quê, né? E eu falei para ele, cara, o seu livro ele é muito grande, ele não é fácil de ler, e ele é muito mal interpretado. Logo, eu quero fazer um livro sobre o seu livro. E ele topou. Ao longo de 2018, a gente se encontrou várias vezes para discutir e tal, e conversar sobre o livro dele. E em 2019 saiu esse meu livro sobre ele, que acabou de sair agora em segunda edição. Aí o Marco, ele separa o debate de planejamento tributário em 3 fases, que não são fases cronológicas, são fases em termos, são 3 teorias. Tá? Uma que ele chama de liberdade salvo simulação. E nessa primeiro grupo, ele coloca todos os autores libertários. Hoje eu já aponto isso como um erro, que ele mistura autores que não são iguais. Então, ele mistura, por exemplo, um Mives Gandra com um Sampaio Dori, como eu mostrei para vocês, esses autores não são iguais. Mas ele tem lá o primeiro grupo, que é, olha, liberdade salvo simulação, que são autores que vêm na simulação o limite do que se pode e não se pode fazer. No segundo grupo, ele coloca uma teoria que seria da liberdade salvo patologias do negócio jurídico. E aqui ele vai trazer o debate do abuso de direito, da fraude à lei. Basicamente, o que ele vai dizer é, olha, não é só a simulação. Existem outras patologias do negócio jurídico que também geram a ilicitude. Isso aqui gerou um desvio cognitivo brutal, porque as pessoas começaram a discutir se abuso de direito era ou não critério, né? Que era um negócio que ele falava muito fortemente. E aí você começa a discutir o abuso de direito e não a operação que o contribuinte fez. Então, você tem situações de ruído em que, de repente, ele fala isso é um abuso de direito. Aí vai vir um autor, por exemplo, como o meu querido Chueire, da USP, vai dizer, olha, não, isso não pode ser porque abuso de direito não pode no direito tributário. Então, eu discordo de você. E o que eu venho dizendo é, não, mas tem que olhar o que é o fato. Que pode ser que você olhe para o mesmo fato e diga isso é uma simulação. E que, no final, como era o Sampaio Dória, quando ele discordava lá com o Amilcar, ele dizia, isso que você está chamando de abuso de forma, eu chamo de simulação. Não estavam concordando. Eles estavam discordando no batismo. Eles não estavam discordando no mérito. Né? Isso é uma coisa que acontece demais nessa segunda fase do marco, né? De liberdade salvo patologias. A pessoa discorda da possibilidade do abuso de direito ser um critério, mas não para pensar se o que o Marco está chamando de abuso de direito não seria uma simulação na teoria dela, que é o que, para mim, acontece na maioria dos casos. Tá? Essa segunda fase do Marco, me parece que aqui estão todos os solidaristas moderados e os libertários moderados. Está todo mundo aqui nessa segunda fase. Agora, o Marco não parou por aí. O Marco ele trouxe o que ele chama de terceira fase, que aí sim gera um ruído muito significativo, que é o que ele chama de liberdade com capacidade contributiva. Nessa terceira fase, ele vai trazer um conceito que fez as pessoas, né, terem crises esquizofrênicas da capacidade contributiva positiva, né, para dizer, olha, o que é a terceira fase? Ele fala, olha, tem situações em que o ato é lícito, em que não existe nenhuma patologia, ele não é simulado, não tem fraude à lei, não tem abuso, não tem nada. Mas ainda assim tem que cobrar o tributo. Por isso que ele chama que é liberdade com capacidade contributiva. Essa
proposta do marco gerou quase todos os ruídos que vocês já ouviram sobre o planejamento tributário em relação ao marco são sobre a terceira fase. Só que a terceira fase não existe. A terceira fase é tipo a história da Branca de Neve, a história dos três porquinhos. Ela não existe. É uma proposição teórica sem nenhuma existência concreta. E digo mais, o Marco discorda de mim nisso, mas, na minha opinião, nunca vai existir. Nunca vai existir. E o que diz o Marco, além de dizer que você poderia cobrar tributo com base na capacidade contributiva diante de um ato lícito e sem patologia? Ele diz, olha, nesse caso, como o ato é lícito e não tem patologia, a autoridade fiscal não pode decidir pela cobrança desse tributo. Daí ele propõe que você deveria ter um comitê com representantes do poder público, da sociedade civil, das universidades, que eu venho chamando de Conselho Jedi, e que esse conselho deveria decidir se aquela situação concreta deveria pagar ou não tributo. E que isso tudo seria criado a partir da regulamentação do parágrafo 1 do artigo 116. Pessoal, vejam, mesmo o mais jovem entre vocês, aquele e aquela que está começando no direito tributário, cara, isso não vai acontecer jamais. Isso não vai acontecer. Você não consegue regulamentar o parágrafo 116 nem para criar um procedimento. Imagina se você vai inventar esse negócio em que o mestre Yoda pode decidir se uma determinada situação tem que pagar tributo, mesmo o ato lícito, sem patologia. Isso não vai acontecer nunca. E isso é a condição para essa terceira fase dele. Só que o que aconteceu? Quando ele publica isso, os autores libertários entram em parafuso. Quando você pega tudo que a Misabel escreveu, tudo que o Sacha escreveu e tudo que o Hugo escreveu, eles estão dialogando com o Marco, de forma mais ou menos explícita. O Hugo é mais explícito do que a Misabel e o Sacha. A Misabel, ela não fala basicamente, não é um negócio meio Voldemort, assim, não vou dizer que é ele, que de repente ele se materializa aqui na minha frente, né? Então, assim, eu não vou dar nome, mas aqui eu estou falando desse sujeito que fala da capacidade contributiva, uma maluquice. Tem quem. Ele vai se usa muito na doutrina, essa doutrina. Eu sou um sujeito que fala, dá nome, sobrenome e CPF, né, de quem eu estou discordando. A doutrina não gosta muito disso. Pode falar que há autores, tem quem diga. Né? Não, pô. Se quem diz é o Humberto, é o Humberto. Se é o Chueiro, é o Chueiro. Se é a Isabel, é a Isabel. E depois, se eles acham que eu estou errado, digam que eu estou errado. Né? Para mim é simples assim. Mas, então, o Marco, com essa proposta dele, que, de novo, é uma proposta que não existe e acho que jamais existirá, acabou distorcendo o debate, porque ficou essa briga extrema-direita com a esquerda. Não tem saída para esse embate. Porque acaba que são posições que não reconhecem o outro. Né? E sempre que você evolui para uma situação em que você não reconhece a legitimidade do seu antagonista, não tem como construir. Né? E por isso que nós estamos há mais de 20 anos absolutamente estagnados no debate do planejamento tributário. Que nós estamos presos nesse labirinto de pontos de partida axiológicos e tudo mais, que a gente não consegue desconstruir. E falar, olha só, tudo bem, eu acho que a solidariedade é um valor do sistema tributário, sim. Você acha que não é, que é liberdade e segurança. Mas, ok, o que a gente pode construir para um ambiente melhor para a realização das reorganizações pelos contribuintes? O que a gente concorda? Alguma coisa a gente concorda. A gente está vendo aqui que boa parte da doutrina concorda em relação a muita coisa. Mas esse tanto que a gente concorda fica poluído pelo debate preambular ideológico, onde a gente discorda de maneira muito incisiva. Existe um debate em que eu participei com o Chueire,
organizado por um grupo semelhante a esse de vocês, da PUC do Rio Grande do Sul, e que isso ficou muito claro. A gente estava expondo ali as visões antagônicas. A gente eu falei, olha, eu acho que quem realiza direitos fundamentais é essencialmente o Estado. E ele falou, não, quem realiza direitos fundamentais é essencialmente o mercado, porque dá emprego para as pessoas trabalharem. Eu acho que isso é uma visão quase escravocrata, do tipo, olha, eu permito que você trabalhe para mim, logo, né, eu te faço esse favor, né, eu estou realizando. Para mim, a relação, né, de trabalho ela tem um fundo um pouco diferente disso, mas ali fica claro que você tem pontos de partida que são irreconciliáveis. Isso significa que a gente não possa concordar diante de um caso concreto de planejamento tributário? Me parece que não, pelo contrário. Eu e Chueira, a gente tem muito mais a concordar do que a discordar diante de casos concretos, não nessas perspectivas teóricas preambulares. Eu não sei se eu estou sendo abstrato demais nessa conversa de hoje, mas como o mandato que vocês me deram, o pedido que vocês me passaram, foi para que eu falasse dos livros, e esses livros eles são principalmente teóricos, né? Eu não estou tendo muita alternativa que não percorrer, né, a doutrina e tudo mais. Uma última coisa que eu queria falar, para, de repente, eu me calar um pouco e ouvir vocês, eu sou extremamente falastrão, então eu falo muito. Porque, assim, uma coisa que eu fiz agora, na segunda edição de ambos os livros, foi comparar as teorias com o posicionamento do Supremo, tanto na DC 66 quanto na DI 2446. A maioria de vocês, pelo menos os estudantes, não viveram esse período, né? Eu vivi o período da Lei Complementar 104, que incluiu o parágrafo 116, e da MP 66, que regulamentou o parágrafo 116 em 2002. Eu era muito garoto naquela época, tinha ali 23 anos e tal, mas já estava trabalhando na área tributária de forma bastante intensa, né? E logo que veio a Lei Complementar 104 e o parágrafo 116, toda essa discussão, né, de isso é tributação por analogia, é tributação sem lei, que são erros, a meu ver, muito evidentes. E ali, em 2001, se ajuizou a DI 2446, que estava pendente de julgamento aí, e só foi julgada por causa da pandemia, né? Se não fosse o plenário virtual da pandemia, esse troço estava pendente de julgamento, muito provavelmente, né? Não teria sido julgado. Muitos desses casos tributários só foram julgados por causa da pandemia. Então, quando o Supremo julga a ADI 2446, foi uma situação interessante, né? Porque todo mundo levantou o braço assim, ganhamos. Os contribuintes ganhamos, decisão ótima, a Fazenda ganhamos, é constitucional. Eu venho refletindo sobre isso há pouco mais de um ano, e realmente me parece que a posição do Supremo hoje, que é uma posição muito tardia, né? Eu sou muito crítico do Supremo em matéria tributária, eu acho que o Supremo ele é uma corte não talhada para julgar temas tributários, não tem conhecimento técnico, demora demais, ou seja, o Supremo acaba gerando insegurança no direito tributário, com esse nosso direito tributário hiperconstitucionalizado, né? Então, a gente tem um direito tributário hiperconstitucionalizado e uma corte constitucional que não tem vocação tributária, né? Então, acaba gerando esse tipo de situação. Então, o Supremo vem mais de 20 anos depois decidir um caso de 2001, com referenciais de 2001, né? Em cima de uma inicial de 2001. Então, o mundo mudou e parecia que a gente estava tendo, né, uma decisão fora do seu tempo. Agora, a decisão ela é ambígua em si, né? Porque, de novo, você vê lá todos os ministros que apresentaram voto, né? O Ricardo Lewandowski, o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia, vêm e dizem, olha, você está ali controlando atos ilícitos. Mas até aí, como eu disse antes, que é um ato ilícito? Você dizer que é para contratos ilícitos diz nada, basicamente. A Carmen Lúcia
ela fala que você tem a liberdade de praticar atos que sejam conformes, coerentes. Ela fala, se não me engano, a expressão é coerentes com o ordenamento jurídico. O que é um ato lícito coerente com o ordenamento jurídico? Né? No julgamento da ADC 66, no voto dela, ela usa uma expressão como que a liberdade não convive com maquiagens. O que são maquiagens? Eu vejo essas decisões do Supremo muito próximas do Sampaio Dória, ou seja, do libertarismo moderado, em dar valor à liberdade, mais uma liberdade não simulada. Não acho que essas decisões do Supremo elas tenham abraçado teorias como a do Ives Gandra, esse libertarismo extremo de que basta o papel estar formalmente de acordo com o que diz o direito privado, que é planejamento. Não acho que seja isso. Então, eu vejo na posição do Supremo a adoção de um libertarismo moderado que, vejam, não é muito distante da segunda fase do Marco, não é muito distante do solidarismo moderado. Então, assim, no fundo, o que eu vejo da posição do Supremo é que é uma posição de centro. A posição de centro, de que, olha, você tem liberdade de se organizar, porém, de forma coerente com o ordenamento jurídico. A Carmen Lúcia, ela fala de uma... E é engraçado, assim, engraçado, né? É, de uma certa maneira, trágico, porque quando ela está falando do princípio da legalidade, ela vai dizer que não viola o princípio da legalidade. No final do parágrafo, ela diz, olha, inclusive, o princípio da legalidade tem que ser interpretado à luz do princípio da lealdade, que é uma coisa que, se eu perguntar para vocês, o que é o princípio da lealdade? Vai saber. O princípio da lealdade que ela jogou ali, não definiu, não deu pista do que é, mas ela trouxe ali, olha, como se fosse algo que pautaria o agir do contribuinte, o princípio da lealdade. Vejam, então ela diz que você, pautado pelo princípio da lealdade, tem que adotar medidas coerentes com o ordenamento jurídico com vistas à economia de tributos. O que isso é distante do que eu venho dizendo há anos, do que Marciano diz, ou mesmo o Marco na segunda fase? Parece que nada. É isso que a gente diz. Que era o que o Sampaio Dória dizia também. E que é, em alguma medida, o que dizem Hugo, Sacha, Isabel. Né? Então, assim, o que eu poderia dizer para vocês hoje aqui, e que vem sendo a minha grande preocupação, principalmente com a galera mais jovem que está começando a estudar isso, e principalmente a galera mais jovem que está no mercado, e, de novo, eu sei o que é, porque é a minha história, é onde eu estava com 21, 22, 23, 24, 25 anos. E é óbvio também que uma coisa é você profissional, advogado, consultor, consultora. Outra coisa é a sua forma de ver o mundo. Eu acho que você, como advogado ou advogada, você não está num protesto, né? Você não é um manifestante. Você está ali desenvolvendo um trabalho profissional. Então, às vezes, você vai ter que usar uma teoria que talvez não seja a melhor, a teoria que você mais... O advogado ele é parcial. Por isso que, hoje em dia, a minha função ela é muito mais de parecerista do que de advogado. O parecerista ele não é parcial, ele é imparcial. Eu estou dando ali a minha opinião. Não o que eu quero defender para que a empresa A, B ou C ganhe o caso. Tem que ser coerente com tudo que eu defendo, com tudo que eu escrevo. E eu adotei uma postura que é incomum na academia tributária, infelizmente, que eu escrevo exatamente o que eu penso. Tanto que boa parte do conservadorismo tributário diz que eu sou da Receita Federal, que eu tenho o PIN da Procuradoria. Porque é isso, assim... e isso eu fiz no livro do Marco, eu fiz um paralelo com o tipo de resistência que eu sofro, com a mesma resistência de todas as pautas progressistas. Então, se você quer
se você tem uma agenda que defende igualdade de gênero, você quer reduzir, né, os direitos do homem, né, branco, né? Você tem uma pauta antirracista, você quer... não quero diminuir ninguém, né? Você tem uma pauta de igualdade, de trazer os outros para dentro, não é de excluir ninguém. Mas a reação daquele sujeito do perfil que sempre foi privilegiado, sempre foi dominante, é dizer, espera aí, como assim você quer sentar à mesa também com essas ideias aí? Não quero isso, não. Por isso que eu digo, é uma pauta conservadora, em alguns momentos reacionária. Ou seja, não é só conservar, eu quero voltar a um mundo... A gente pega a teoria do Alberto Xavier, e eu sempre critico demais o Alberto, e eu faço sempre essa ressalva, principalmente que ele não está conosco mais, sempre fui um fã do Alberto. Eu tive uma relação fantástica com ele, de muita admiração, quero criar até uma admiração recíproca em algum momento mais avançado. Sempre fui um fã do Alberto. Mas ele tinha uma teoria reacionária. A teoria de interpretação do Alberto Xavier, ela não é nem positivista, ela é exegética. Ela está lá no Código de Napoleão, de 1804, Código Civil de Napoleão, de 1804. É pré-positivista. É uma teoria reacionária. Ele está assim, não, cara, o mundo ideal não é esse de agora. Existia um mundo jurídico ideal no século XVIII, no século XIX, quando eu dizia que ninguém ia interpretar nada. E a lei ela já saía pronta. Se vocês olharem, o que é o formalismo tributário? É uma premissa utópica, eu diria maluca, de que a lei basicamente precisa ser interpretada. Que a lei tributária ela é simples e que se eu estiver pegando um Uber e pedir ao motorista, a não ser que ele seja um advogado tributarista que, de repente, está ali fazendo um extra, mas que não seja, né, que tem uma outra formação, que eu chegue na minha dentista e diga, olha só, eu tenho essa discussão de ágio, o que você acha? Óbvio que ela não vai saber como aquilo, porque a legislação tributária não foi feita isso. Mas existe essa teoria jurídica tributária da nuvem dos ursinhos carinhosos que parte dessa premissa, que tudo é tão claro, certo, determinado, que qualquer um olhando ali fala, opa, é isso aqui, ágio, esses fatos aqui, exatamente, pronto, apliquei. Essa é a teoria do Alberto Xavier, uma teoria de subsuntiva, pré-positivista, reacionária. Então, assim, isso vem sendo o meu trabalho, de alguma forma. Eu sei que aqui eu estou na casa do meu querido amigo Eduardo Maneira, que é um grande nome do ultraformalismo. A gente diverge demais. E eu não sei como como são os outros professores da UFRJ e tudo. Na UERJ, eu sempre tenho um trabalho diferente, porque quando eu estou falando muito com eles, eu falo, olha só, vocês têm que entender que o que vocês estão ouvindo aqui não é a teoria única, não é uma teoria hegemônica e talvez não seja uma teoria majoritária ainda. E tem que explicar a teoria formalista para que eles entendam, a vida como ela é e tal. Então, eu tenho que fazer esse trabalho, porque ali, como eu disse, como a gente tem realmente uma certa sintonia de percepção do fenômeno tributário, eu tenho muita preocupação que o nosso aluno saia com um viés deturpado do que é a tributação no mundo real, quando ele sai ali da nossa bolha. E é esse o trabalho que eu venho tentando fazer, principalmente, e aí para encerrar aqui minha fala e ouvir um pouco vocês, o que eu venho tentando dizer? Tem muita resistência ao direito tributário na faculdade. Eu sinto isso, e tudo. Ainda mais eu dou aula de direito financeiro e tributário, a gente lá fica 2 anos com a turma, são 4 períodos, então eu acompanho a turma durante 2 anos, começando ensinando direito financeiro e depois migrando para o direito tributário. E eu vejo essa resistência, porque as pessoas têm essa visão equivocada do direito tributário, como se ele fosse esse negócio muito chato, de número, contabilidade, fazer conta e tal. E o que eu venho tentando dizer para as pessoas o direito tributário ele está no centro de todos os debates que são mais importantes para a sociedade hoje. Quando você discute proteção do meio ambiente para as próximas gerações,
está lá o direito tributário. Quando você discute superação de qualquer tipo de desigualdade, está lá o direito tributário com seu viés indutor. Então, a gente discute direito tributário e gênero, direito tributário e raça, direito tributário, né, e grupo LGBTQIA+, tudo isso tem direito tributário. Você quer discutir superação de desigualdades sociais, está lá o direito tributário. O direito tributário, ele não é essa disciplina chatérrima que envolve o direito tributário na perspectiva de Estado. Ele é centro de onde se radia a capacidade do Estado de lidar com os problemas mais relevantes do século XXI. Né? E é para esse direito tributário que eu venho tentando chamar a atenção dos alunos e das alunas. E, lógico, é um campo em que, seja no setor público, seja no setor privado, você vai fazer uma boa graninha também. Então, tem outras formas de indução. Né? Então, é uma área que ainda remunera bem. Né? É óbvio que o quão bem, isso é um conceito indeterminado, até onde você vai chegar, né? Mas você pode, acho que no pior cenário, vai ter uma vida digna, confortável, vai prover para a sua família, que no fundo é o objetivo de todos nós e tudo mais. Então, mas assim, venha para o direito tributário para ganhar uma grana, ótimo. Mas assim, não vamos perder a visão crítica da tributação. E eu vejo vários advogados super bem-sucedidos e que têm uma visão crítica de tributação. Posso citar dois que eu admiro demais, são o Gustavo Haddad, né, que é sócio do Lefos, e o Bruno Feinstein, que é sócio do Maris de Oliveira. São dois advogados super bem-sucedidos, super capazes, né, ótimos advogados, e que eles têm uma percepção crítica, né, do que é a tributação. Você consegue ter uma discussão, lógico que, eventualmente, num caso, o advogado do caso vai defender o caso no melhor da habilidade dele. Mas, ou seja, não percamos. Então, se a gente vai discutir planejamento tributário, uma coisa é, estou defendendo um auto de infração. Ótimo, exerça sua atividade profissional, né, da melhor maneira possível, defendendo o seu cliente e tudo mais. Agora, estamos discutindo o sistema, tá? A gente tem capacidade de conciliar o pensamento crítico com uma atividade profissional bem-sucedida. Mais uma vez, Paulo, Lorena, desculpem se eu me alonguei demais ou se eu fui teórico ou abstrato demais nessa nossa conversa, mas eu vou sempre jogar a culpa para cima de vocês, porque foi, de certa forma, o que vocês me pediram, né, com a descrição. Vocês podiam falar assim, não, quero discutir casos, e a gente passaria a noite discutindo casos. Né? Mas eu acho até que eu sou melhor utilizado com a gente tendo esse debate. Agora eu sei que vocês vão ter vários encontros em que vão discutir casos e que talvez, quando estiverem debatendo algum caso concreto, né, consigam voltar a essa reflexão, né, e que vocês olhem para os casos, né, tendo uma melhor percepção aí e tudo mais. Então, eu queria de novo agradecer vocês aí pelo convite. Fico à disposição, se vocês tiverem energia, né, e temas para a gente seguir discutindo e tudo mais. Estou à disposição de vocês. Professor, muito obrigado. De fato, a gente colocou uma tarefa árdua, que é de tratar um pouco da abstração da doutrina, mas certamente isso vai ficar diluído ao longo do curso e vai ser bem aproveitado, sobretudo porque a gente quer fazer um mini júri simulado ao final. Então, saber utilizar a doutrina, saber citar da forma como eles realmente pensam é importante, e isso aí foi muito bem apresentado por você para nós hoje. Então, muito obrigado. E a gente sempre prepara uma pergunta específica para o professor no final da aula, e aqui a gente tem hoje é mais sobre, para trazer a concretude ao que teve de abstração nessas citações da doutrina. E aí é com relação à utilização de empresa-veículo na dedução de ágio quando é investimento estrangeiro, ou seja, a sociedade empresária estrangeira usa a empresa-veículo para dedução de ágio. Nesses casos, necessariamente há uma simulação, porque está criando uma empresa-veículo para deduzir o ágio, ou, enfim, quais fatores têm de ser observados pelo fiscal para analisar o caso desses? A solidariedade ou a capacidade contributiva
Tem alguma relação ou influência no debate? Chega a balizar a interpretação? Ou é apenas um valor sem relevância nos casos práticos? Eu acho que esse caso do ágio é ótimo, principalmente se a gente já esquecer todo o período da 9532, porque, bom, para quem não é habituado às discussões de ágio, né, a gente teve dois períodos, principalmente, né? O período da Lei 9.532, de 97, e o período pós-Lei 12.973, de 2014. Eu vou, para responder a sua pergunta, tomar uma decisão arbitrária, quer dizer, olha, esquece o período da 9532, estamos no período da 12.973. E por que eu estou fazendo isso, né? Porque durante toda a discussão da 9532 existia um debate de política fiscal, de que aquela regra tinha sido editada no contexto das privatizações para estimular a entrada de investidores estrangeiros na privatização do governo Fernando Henrique, e que, portanto, seria uma regra indutora àquelas estruturas e não poderia ser questionada. Eu acho que esse argumento de natureza histórica ele não existe no cenário da 12.973, e por isso que eu vou tratar da sua questão no contexto pós-12.973. Você me pergunta se a utilização de um veículo de aquisição por um não residente tornaria ilegítima a amortização fiscal de ágio. Me parece que, em alguns casos, sim. E eu vou adotar aqui, vou usar como exemplo a situação mais extrema. Tá? Então, imagina que, às vésperas de uma aquisição, o adquirente não residente constitui uma empresa no Brasil para fazer a operação e, ato seguinte, incorpora e realiza o aproveitamento do ágio no Brasil. Aqui, me parece que não existiu pessoa jurídica, né? E aí volta ao que eu disse antes, né? Uma pessoa jurídica é uma ficção. A pessoa jurídica, ela não existe, né? Você não vai na África e vê uma pessoa jurídica correndo de um lado de um leão. Pessoa jurídica é uma criação do direito, né? É uma ficção jurídica, né? E ela, para existir, ela não é uma ficção do direito para nada. Ela é uma ficção do direito para exercer um determinado objeto. Se eu tenho uma forma jurídica que não tem qualquer objeto, que não tem nenhum empreendimento, nenhuma atividade empresarial, ou seja, ela é um contrato social arquivado numa junta de coexistência efêmera, simplesmente para viabilizar uma operação, me parece que a constituição dessa pessoa jurídica é uma simulação. Não existiu pessoa jurídica. Tá? Então, nesse caso extremo, parece que sim, isso é uma simulação e eu desconsideraria. Já emendando com a tua análise final, solidariedade, dever fundamental, tem algum papel nessa discussão? Nenhum. Né? Eu não estou desconsiderando porque acho que a dedução gera uma tributação sem base na capacidade contributiva, ou por causa das... Não tem nada a ver com isso. A questão é essencialmente formal. Existe pessoa jurídica? Essa forma, atos societários, ela reflete uma realidade, existência de um empreendimento empresarial? Não, então desconsidero. Então, para mim, esse caso extremo, a minha resposta a você seria sim, isso é uma simulação e pode ser desconsiderado. Não tem nenhuma relação com solidariedade, dever fundamental de pagar tributo, nada disso. Agora, esse é o caso extremo. Eu tenho várias outras situações, por exemplo, em que o não residente já atuava no Brasil e tinha uma holding de operação, de aquisições, né? Ou tinha uma estrutura que já tinha atuado naquele setor, então que teria potencialmente alguma sinergia pós-aquisição. Então, se eu mexo nos fatos, eu passo a ter uma situação fática
que justifica a utilização daquela estrutura pré-existente no Brasil, já acredito que você afasta a ocorrência da simulação e que, sim, você poderia ter um aproveitamento de ágio, mesmo tendo a aquisição de um não residente através de uma interposta pessoa, né? Então, a minha resposta a você, se você me perguntasse assim, sim ou não, você não, depende. Depende muito dos fatos. Agora, diferentemente do que outros autores, você vai ter, talvez, gente que vai dizer em nenhuma situação uma entidade de veículo pode ser desconsiderada. Eu certamente não penso isso, né? Que em nenhuma situação uma entidade de veículo pode ser desconsiderada. Eu acho que há situações em que ela pode ser desconsiderada, não sempre. Eu aprendi uma coisa no filme da Guerra nas Estrelas, A Vingança dos Sith, que eu costumo falar muito. Você tem na batalha final ali entre Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, chega uma hora ali que o Anakin fala alguma coisa que eu não lembro para o Obi-Wan, e o Obi-Wan responde que só um Sith trabalha com conceitos absolutos, né? E desde aquele filme eu penso muito sobre isso, assim, que a gente tem que ter muito cuidado para usar conceitos absolutos. Principalmente vocês estão fazendo trabalhos acadêmicos, né? Quando você diz tudo, nada, nunca, sempre, são conceitos muito difíceis, porque a gente tem muita dificuldade de objetivamente, né, ter conhecimento do todo, ou do nada. Se a gente não tem esses conhecimentos, a nossa mente tem dificuldade com o absoluto, né? Então, assim, eu certamente, numa análise dessa, eu não estou em nenhum polo absoluto, nem dizendo sempre, como talvez apareça em autos de infração, né? E aí aqui tem a polaridade que eu falei com vocês antes. A Receita Federal, ela se encaminhou numa linha de que sempre a presença de um veículo indica uma simulação. A advocacia se orientou para um outro polo oposto, dizendo que nunca um veículo indica simulação. Eu, como não sou um Sith, eu me vejo como um Jedi, embora isso também, né, para alguns, né, eu sou um Darth Vader, né, eu vejo isso muito nos debates, né, como se eu fosse a encarnação, né, dessa teoria que coloca em xeque esses pontos de partida confortáveis da segurança e tal. Mas como eu não sou nenhum dos polos absolutos, eu vou dizer, olha, depende. Em alguns casos, diante dos fatos, eu vou chegar à conclusão de que sim, é uma simulação. Em outros casos, diante dos fatos, eu vou dizer não, isso não é uma simulação, não. Agora, você trouxe o exemplo do adquirente não residente. Quando o adquirente é residente, eu estou muito mais próximo do que, olha, quase nunca isso vai ser uma simulação. Porque quando o adquirente ele é residente, o benefício ele já existia, né? E a utilização do veículo ela é muito mais um planejamento societário do que um planejamento tributário, né? Quando o adquirente é não residente, realmente você está criando, você está gerando uma oportunidade que o não residente não teria, né? Com o adquirente residente, mesmo em situações de veículos de existência efêmera, eu venho me posicionando pela não ocorrência de simulação. Já escrevi uns 2 pareceres nesse sentido. Tá? Então, tentando responder de forma objetiva. Adquirente não residente, sim, eu acho que há casos de simulação. Não todos. Vai depender muito dos fatos, né, do caso concreto. Mesmo nos casos em que há simulação, isso é uma discussão estritamente formal. Não tem nada a ver com o dever fundamental de pagar tributo e menos que ver ainda com solidariedade. Nada a ver com nada disso. Quando o adquirente é residente, eu sei que você não me perguntou, mas eu vou falar mesmo assim, aí realmente acredito que a tendência é que isso não seja uma simulação, uma vez que o benefício ele já existia e já podia ser aproveitado, né, independentemente da interposição do veículo, que acaba tendo um papel muito mais de planejamento societário do que propriamente de planejamento tributário. Entendi. Então, professor, muito obrigado pela aula, por estar conosco aqui até essa hora da noite.
A gente tem mais uma pergunta aqui no chat, Opa, mas como a gente já combinou de chegar até 9h50, acho que passaria muito do tempo. Então, fica aqui meu agradecimento a todos que estavam peraí, presentes. pô. Você está censurando a pergunta do chat, cara. Se você Faz a quiser pergunta do responder, chat que eu professor, respondo em 15 segundos. Só Tá, então, uma direção. eu posso ler aqui, Paulo. A beleza. pergunta é: professor, na sua visão, faz sentido a ideia de que somente a obra do Marco Aurélio organizou os institutos e orientou a atuação do fisco e da jurisprudência, de forma que, antes disso, o contribuinte ainda estava orientado pela permissão para atuar com base em uma legalidade mais formalista e menos substancial? Olha, realmente essa pergunta seria mais longa, então eu não vou responder ela profundamente, eu vou dar só um highlight para Mas, não matar o professor, Paulo. se você quiser prosseguir na resposta, a preocupação não é com relação a gente, é mais com relação a você mesmo. Eu vou tentar responder brevemente. Existe uma tendência a atribuir à obra do Marco um causalismo que eu acho que ela não tem. Existiu uma mudança de cenário que não foi causado pela obra do Marco. Se a gente pensar, a grande mudança ela veio com a Lei Complementar 104 em 2001 e com a medida provisória 66 em 2002. O Marco ele publicou a primeira vez sobre isso num artigo em 93, que não teve nenhuma repercussão. Depois ele publica um livro pequeno em 98, que também não teve nenhuma repercussão. E o livro dele que realmente repercutiu foi o Planejamento Tributário, que é de 2004. Ou seja, ele é pós essa guinada. Então, vejam, para mim, o que realmente virou a chave foi a publicação da lei, foi o legislador que empurrou isso. E até uma coisa interessante, porque atribuem a ele meio que a importação do conceito de propósito negocial e a difusão. Isso não é verdade também. A difusão do conceito de propósito negocial veio com a MP66, que não foi convertida em lei, mas que usava o conceito de propósito negocial. Foi dali que veio isso. Então, assim, é óbvio que num ambiente onde o legislador acabou parando e não avançou pós-MP66, a obra do Marco ela teve um papel de estruturar pensamento, de provocar pensamento, e acabou influenciando, principalmente a Receita Federal. Mas eu acho que dizer que a obra do Marco virou a chave é atribuir a ela um causalismo que ela não tem. Mesmo hoje, se a gente olhar o que acontece no mundo, o debate sobre o limite do planejamento tributário no mundo está muito à frente do debate que a gente está tendo aqui. Vocês tiveram uma segunda aula sobre planejamento tributário internacional. O debate hoje sobre os limites do planejamento tributário internacional, ele traz limitações muito mais abrangentes ao planejamento tributário do que qualquer coisa que a gente debata internamente. Eu até digo isso no livro. O debate internacional está próximo da terceira fase do Marco. Mas, ou seja, isso está acontecendo por causa do Marco? Não. É para onde o mundo foi. E isso vai haver uma pressão para que isso venha para o Brasil. Por causa do Marco? Não, porque é onde o mundo está. Nessa segunda edição do meu livro com ele, que a gente atualizou o nosso bate-papo e tal, ele fala muito isso. Ele fala, olha só, uma eventual entrada do Brasil na OCDE vai ampliar o eco desse debate internacional sobre o debate doméstico. Porque é interessante isso. Eu talvez seja, ele mesmo diz isso, então eu posso dizer, eu talvez seja quem melhor estudou o Marco e mais estudou o Marco. E o Marco ele tem uma característica que ele é o acadêmico tributário mais visionário que a gente já teve. Ele tem uma capacidade de olhar o futuro que os outros não têm. Se a gente olhar, em 2001 ele estava publicando um livro de internet e direito
que antecipa muito do debate sobre tributação da economia digital, que a maioria das pessoas só foi dar conta 3, 4 anos atrás. Ele estava discutindo em 2001. Né? Eu fiz uma banca de mestrado na UERJ com ele, com uma aluna minha que escreveu sobre isso, e ele falava, bom, me surpreendi com o quanto você usou o meu livro, que é de 20 anos atrás, vai. E eu dizia, mas não é o trabalho que está usando uma obra ultrapassada, era a obra que estava muito à frente do tempo. E as pessoas interpretam o Marco, eu falo, o Marco, ele não é a camisa Hering, ele é a Semana da Moda de Milão. Ele pensa os negócios, que não é que o negócio que você vai botar no dia seguinte, Lorena vai aparecer no trabalho com aquela roupa de desfile, chegar na faculdade, chegar na FRJ com aquela roupa que a gente olha e fala assim, caramba, que negócio esquisito é esse negócio. Aquilo lá, artista da moda, pensando tendência. Aquilo vai ser depurado até chegar na arara da C&A. O Marco ele é um pouco disso, assim. Ele não está ali pensando, né, que vai resolver o problema de amanhã. Né? Tá. Então, assim, e aí, desculpa se eu alonguei um pouco, e em relação à resposta, eu tenho a impressão de que nessa da caça às bruxas, de novo, cara, o direito tributário ele é um microcosmo do debate político que a gente vem tendo. Né? Você precisa apontar culpados e jogar e tal. E aí você tem um cara que fala em capacidade contributiva, que fala em solidariedade, não sei o que e tal. Porra, esse é o bode expiatório perfeito para tudo de ruim que aconteceu. Isso é culpa do Marco Aurélio. Mas, vejam, eu acho que é uma viagem atribuir a ele um causalismo em relação a isso. É óbvio que ele tem importância, não estou dizendo que ele não é um autor importante, como o Alberto Xavier tem importância, como o Sampaio Dória teve importância, todos os autores são relevantes. Mas dizer que a coisa aconteceu porque o Marco... Isso é loucura, a meu ver. Loucura e falta de conhecimento. A maioria das pessoas fala sobre a obra dele sem nunca ter lido. Qualquer um de vocês que se entregue à missão de ler aquele livro vai ver que é uma missão dura, não é uma missão fácil. É um livro grande, é um livro difícil. O Marco ele é muito filosófico, né? Ele tem um lado budista, um lado de filosofia oriental e mistura tudo ali, física, música. Né? Eu lembro, em 2007, eu estava num jantar com ele e eu estava tietando ele, à época, a gente não tinha nenhuma relação e tal. E eu estava num jantar na Casa do Chueiro em homenagem ao Alberto Xavier. E eu tinha sido chamado para aquele negócio. Imagina, em 2007 eu tinha 30 anos e estava ali meio com o meu caderninho de autógrafos, né? Fui para o jantar com o meu caderninho de autógrafos e tal, pentelhando as pessoas, né? Tipo, pô, estou aqui e tal. E aí, né, conversando com o Marco, eu viro para ele e falo, Marco, o que eu leio? Aquela coisa assim que você vai achar que o cara vai me dar aqueles 2, 3 livros assim de direito tributário que agora eu vou entender esse troço. E aí, o que eu estudo? Ele vira 2 coisas. Eu falei, opa! Ele, física e música, porque o mundo é isso, é física. Eu falei, pô, o cara bebeu demais, eu peguei ele pós-vinho, não vai me ajudar e tal. E depois, hoje que eu conheço o Marco, tenho aí, acho que eu consigo chamar ele de amigo, acho que tive essa alegria, né? Um amigo, um mentor que a vida me deu tardiamente, né? A gente entende ele realmente é esse sujeito que se interessa por biologia, por física, por engenharia, e ele junta isso tudo e traz de influência para a obra dele e tal. Então, é um sujeito que realmente a gente tem que entender, e não ter essas visões causalistas, fatalistas, demonizantes e tal. Chegaram à época, cara, eu ouvi verdadeiras fake news, do tipo que o Marco tinha um contrato com a Receita Federal que pagava para ele 2 milhões por ano para produzir essas coisas. A gente séria falou um negócio desse. Paulo está ali se escangalhando de rir. Mas que eu digo, cara, o mundo tributário ele é um microcosmo desse mundo das fake news que a gente vê por aí e tal. É muito doido. E aí você vê pessoas sérias e inteligentes falando e acreditando nessas bobagens, como a gente vê o tiozão do Zap, não sei o quê e tal. Se o nosso assunto fosse mais interessante, vocês podiam imaginar
o que teria de meme e coisa circulando aí dos tributaristas. Por sorte, nós somos um micromundo não tão interessante assim a ponto das pessoas fazerem, né, esse tipo de brincadeira. Mas, de novo, pessoal, estamos aí agora 10 horas. Daqui a pouco vocês vão se arrepender de ter me convidado. De novo, eu reitero aí meus agradecimentos. Torço muito para que tenha sido minimamente útil para vocês e para quem vai nos assistir depois. Depois eu pego o link para circular aí também para as pessoas e tal. E é isso. Espero ter contribuído. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor. Com certeza contribuiu muito. Então, boa noite. Boa noite, pessoal que nos assistiu. Muito obrigado. Beleza, galera. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Muito obrigada, professor. Não tem de quê.